Então vamos continuar nossa jornada com Elias e Eliseu. Abra aí comigo em 1 Reis 19, versos 19 a 21. Vou só relembrar aqui o que falamos dia 22 de março. Nós falamos sobre a caminhada de um discípulo. E hoje eu vou continuar com as etapas da caminhada de um discípulo. Então, naquele domingo eu fiz a introdução e depois algumas pessoas até me relataram, que aquela palavra as abençoou muito. Eu não sei se você estava aqui, se não, eu quero te desafiar a você assistir essa palavra que está no nosso canal, lá no YouTube. Lemos então 1 Reis 19 a 21. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto. Verso 20. Então deixou este os bois. Correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Espírito Santo, guia-nos na tua palavra. Assim como naquele domingo 22 de março, o Senhor falou ao nosso coração e nos desafiou a sermos como Elias, Senhor, e também como Eliseu. Eu oro nessa manhã para que o teu Espírito continue a falar conosco, nos desafiando, Senhor, nessa caminhada, nessa jornada como discípulos do Senhor aqui na terra. Em nome de Jesus, amém. Então eu comecei falando do legado. Elias se preocupou em passar adiante todo o bom depósito que ele tinha recebido. Então nós também, irmãos, nós não podemos morrer com o legado. Nós não podemos ficar para nós apenas. As verdades de Deus precisam ser passadas adiante. Então eu desafiei aqui pais e mães, a serem bons discipuladores dos seus filhos, maridos a discipularem suas esposas. E nós, como pastores, líderes na casa de Deus, nós temos essa missão de passar o legado à geração seguinte. Então Elias foi fiel nisso. E Eliseu nos inspira como discípulos. Eliseu era um homem comum, estava lá arando a terra e Deus tocou ele. Deus chamou Eliseu no dia a dia. Essa foi uma das coisas que eu falei. Deus nos toca no dia a dia. Deus nos toca quando estamos em movimento, quando estamos fazendo alguma coisa. Deus, ele não chama ociosos. Deus conta com pessoas ocupadas. A unção, ela pode ser transferida, ela pode ser passada. Isso exige, claro, convivência. Não é apenas uma imposição de mãos que vai transferir todo um depósito, mas a unção, ela é transferível através da convivência. Quando alguém realmente diz: olha, eu quero receber esse depósito. Isso que Deus tem colocado na vida dos meus líderes, dos meus pastores. Eu quero dar continuidade. Então, a unção, ela pode ser transferida. Eu falei sobre uma resposta imediata. A Bíblia diz que Eliseu, imediatamente, ele não se demorou. Então, muitas vezes nós estamos lentos na nossa resposta. É melhor do que um desejo apenas. Eu quero, eu desejo, mas fica aquela coisa, sabe, só no desejo. Eliseu não. Eliseu, ele correu. E Elias disse: olha, você já sabe o que eu fiz com você. Ele pede, para se despedir dos pais. E eu também falei sobre isso, que uma resposta para Deus significa o encerramento de ciclos que ficaram para trás. Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sabe, muitas vezes nós não avançamos porque estamos ainda presos no passado. Nós estamos até com boas lembranças do passado. E isso muitas vezes está nos impedindo de entrar no novo de Deus. E quando a gente tem certeza de quem somos,
certeza do nosso chamado, isso nos dá liberdade. Por quê? Quando Eliseu diz, olha Elias, eu vou me despedir dos meus pais, Elias diz, vá, pode ir. Diferente daquele discípulo que chegou para Jesus e disse, Senhor, me deixa primeiro me despedir dos meus pais. E Jesus disse, olha, ninguém que pôs a mão no arado olha para trás. Qual a diferença? A diferença eu expliquei, eu estou recapitulando aqui, tá? Estamos só revisando a palavra do domingo, dia 22 de março. Mas a resposta exige um encerramento de ciclos. Mas também uma resposta segura nos dá liberdade. A gente não precisa ficar pedindo, sabe, aquele crente que você precisa estar empurrando ladeira abaixo, feito carro velho, né? Que só pega no tranco. Outros é pior ainda, que é ladeira acima, aí é trágico, não é? Não, quem tem um chamado, quem nasceu de novo, vai, avança. A gente pode ser ajudado, claro, por alguém, pessoas mais maduras do que nós, nosso líder de célula, discipulador, mas a gente não depende disso, irmãos. Por quê? Porque temos certeza do nosso chamado, isso nos dá liberdade e responsabilidade. E também ele pega os bois, faz um churrasco, as carroças, né? Ali o arado, faz uma fogueira. Isso significa o quê? Não havia plano B, não havia opção dele voltar atrás. Assim deve ser conosco. Você nunca pode ficar pensando, né? Como era a minha vida antes de Cristo. E a Bíblia diz então que ele servia Elias. O serviço é muito importante. O serviço nos treina para coisas maiores. Ok, foi apenas uma revisão aqui. Agora vamos para 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 2. Vamos à continuação agora dessa linda história. Segundo livro dos Reis 2. Vamos ler agora apenas o versículo 1. Eu ia ler o texto todo, mas para a gente ganhar tempo, apenas o versículo 1. Se passaram dias, meses, eu não sei, a Bíblia não diz aqui quanto tempo passou do chamado de Eliseu, no capítulo 19, que a gente acabou de ler, para a partida de Elias, no capítulo 2 de 2 Reis. Aconteceu aqui um intervalo de tempo, acredito que curto. Eliseu sabia que Elias seria arrebatado. A notícia já tinha se espalhado. E então Eliseu está ali, junto de Elias. Quando estava o Senhor, 2 Reis 2:1. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu, num redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Então eu coloquei aí destacado, saiu de Gilgal. Gilgal é o ponto de partida. É esse primeiro lugar aqui que hoje nós vamos aprender, que nós vamos aprofundar aqui. Gilgal é um lugar significativo na vida de quem quer avançar em Deus. Na verdade, é mais do que significativo. Gilgal é um lugar imprescindível. Não tem como você dizer assim, eu vou ser um discípulo de Jesus e não passar por Gilgal. E você vai entender por que Gilgal é tão importante assim. Mas antes de falar de Gilgal, quero só chamar a atenção aqui que Eliseu estava na cola de Elias. E se a gente fosse ler o restante do texto, porque a gente vai ler nas próximas mensagens, né? Eu vou dividir agora em 4 partes. Essa é a parte, na verdade vai ser 5, porque eu já preguei uma, né? Mas essa é a parte 2, e nós vamos ter ainda mais 3, tá? Nós vamos ter Betel, depois nós vamos ter Jericó, e depois nós vamos ter Jordão. Mas, se a gente fosse ler aqui o texto todo, 2 Reis 2, de 1 a 11, nós vamos perceber que Eliseu foi do tipo chiclete. Sabe aquela pessoa que não descolava? Sabe aquela pessoa que estava determinada a seguir, a ir em frente, a não abrir mão? E olha que Elias fez alguns testes. Fica aqui
que eu vou adiante. E Eliseu: de jeito nenhum. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu estou determinado. Irmãos, eu quero uma geração de crentes assim no CCA. Sabe, eu quero um povo que sabe o que quer, que está determinado em seguir a Cristo de forma intensa, que não são pessoas emocionais, almáticas, de momento. Nós estamos vivendo uma geração de momento. Daqui a pouco ama, daqui a pouco odeia. Quer, daqui a pouco não quer. Desiste facilmente. Ei, nós somos uma igreja jovem, né? Nós somos uma igreja de maioria jovem, geração Z, geração Alfa, Y, Alfa. Nós somos uma igreja de uma média de 40 anos para baixo. Mais de 80% do CCA, 40 anos para baixo. Isso é muito bom. Inclusive, nós temos muitos casamentos, nós temos muito menino nascendo, né? Por quê? Porque é uma igreja jovem. Ontem mesmo estava no casamento do Marcos Albino. O homem casou, finalmente, né? Olha o que Deus fez na vida dele, né? Estava muito feliz ontem no casamento de Marcos e Isabela. Nós somos uma igreja jovem, então muitas vezes o que acontece? Por ser uma igreja jovem, muitos jovens, muitos adolescentes, acontece essa instabilidade. Acontece essa inconstância. Eu estava vendo o pessoal da Flame, né, parabéns pela iniciativa, próximo sábado eles vão estar aqui, e eles estavam fazendo uma lista de adolescentes que nesses últimos, a Flame tem 2 anos e meio aproximadamente, que nesses 2 últimos anos e meio passaram por aqui e alguns desanimaram, alguns se afastaram, alguns esfriaram. E eu, por curiosidade, né, fui lá, porque, queridos, eu estou nos grupos em silêncio, tá? Eu não sou como Cristiane. Cristiane, ela quase não entra em grupo, quase ela não lê mensagem, mas eu leio todas as mensagens. Eu sei que isso demanda muito tempo, mas eu estou lá. O que é que meu povo está postando, né? O que é que meu povo está falando? Estou lá, estou escondidinho, mas estou. E eu fui olhar a lista. Não é uma lista assim tão grande, mas é considerável. É uma lista considerável de pessoas que talvez meses atrás, 1 ano atrás, 2 anos atrás, estava pulando, estava gritando, estava dizendo: eu quero Jesus, estou apaixonado por Jesus. E hoje? Pastor, mas são jovens, são adolescentes. Gente, eu me converti com 13 anos e nunca me desviei. Nunca esfriei na fé. Desde os meus 13 anos. Eu não digo isso com orgulho, eu digo isso com santo temor, mas a obra que Jesus fez na minha vida foi definitiva. Jesus, entre aspas, me estragou para o mundo. Nem para desviar eu prestava mais. Por quê? Porque ele se tornou a pérola de grande valor na minha vida. Jesus se tornou a grande paixão na minha vida. E eu fui até para um extremo, né? Na época eu não tinha assim o discipulado, eu não tinha um pastoreio, né, próximo. Para vocês terem ideia, eu me apaixonei por Jesus de uma forma que nem estudar eu queria mais. Porque Jesus ia voltar. Claro que isso é um exagero hoje, né? E nós estamos com um filho que está meio nessa vibe também. Não, você vai estudar, você vai terminar o ensino médio. Porque por ele estaria aqui na igreja, e eu entendo ele, porque eu fui assim também. Ele estaria aqui dia e noite, fazia vigília, jejum. Rapaz, tu está tão magro, que daqui a pouco a gente está vendo o outro lado. Abner é um menino que jejua muito. Ora, é madrugadas, leva os discípulos, os adolescentes lá para casa. Sempre está dormindo alguém. E eu, às vezes, acordo de madrugada. Teve um dia desse que eu acordei de madrugada e eram umas pancadas assim. Tum, 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 tum. Meu Deus do céu, um tambor essa hora.
Aí eu me lembrei, é Abner com os meninos. Aí eu desci lá, gente, vocês podem orar, mas sem marchar. Vai acordar os vizinhos todos aqui, vão chamar a polícia, né? Mas que coisa linda, que coisa intensa. Meu Deus, eu me emociono com isso, por quê? Porque ele poderia ser um adolescente problemático, ele poderia estar no mundo, ele poderia hoje, né, estar varando a madrugada nas festas, e eu tenho um filho que está intenso em Deus, que está buscando, que tem fome. Eu que estou dizendo a ele, não, tu vai fazer uma faculdade normal, porque painho, maninha, eu quero ser missionário, eu quero ser um mártir, eu quero ir para um país onde tem perseguição, e vocês não vão me ver mais, porque eu quero morrer por amor a Cristo. Gente, isso é lindo, nós precisamos encontrar isso nessa geração. Estou falando isso porque ele não está aqui hoje, agora de manhã, e fica até mais fácil de falar, para ele não se sentir constrangido. Mas é isso, sabe? Alguém que tem uma experiência, e nós tínhamos muita dificuldade com o Abner, assim, mandando ele ler a Bíblia e orar. A gente ficava no pé, mas no dia que ele teve um encontro com Cristo, foi assim, foi uma mudança. No dia que Abner nasceu de novo, porque filho de pastor não significa que é nascido de novo. No dia que ele nasceu de novo, houve uma mudança. Agora eu tenho que dizer, menino, não jejua tanto. Já pensou? Que mudança? Mas nós queremos ver isso, irmãos. Assim como eu estava falando, quando eu me converti aos 13 anos para 14. E nunca mais me desviei, nunca mais esfriei. Claro que tive algumas crises normais na vida espiritual, mas alguém determinado, e Elias é esse homem, Eliseu é este homem, é esta pessoa determinada. E o meu desejo é que você seja assim também, que você seja alguém determinado na minha vida espiritual, que você diga isso, na minha vida espiritual, nada e ninguém vai me impedir de avançar, porque eu sei quem sou em Cristo. Quem quer essa firmeza aqui? Levanta a tua mão para orar com você. Senhor, dá-nos esta firmeza. Dá-nos este coração que Eliseu tinha. Firme, determinado. Não vou abrir mão. Eu vou seguir, porque eu sei o que o Senhor fez em minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar. A caminhada de um discípulo não é aleatória. Crescimento espiritual não vem de forma automática. Algumas pessoas estão pensando assim, né? Nasci de novo, então, né? Vai crescer igual a mato, a erva daninha, que você não planta, deixa lá um terreno vazio, baldio, vai crescer mato de forma automática. Mas vida espiritual não é assim. Por quê? Porque uma macieira, uma mangueira, uma goiabeira, para ela nascer, para ela frutificar, é diferente de erva daninha, é diferente de mato. Uma árvore frutífera, ela tem que ser plantada, ela tem que ser regada, ela tem que ser cuidada. Amém? Gente, olha, o que não presta é muito fácil. Você não precisa fazer força nenhuma para ser ruim. Não é verdade? Vamos admitir isso. Para ser carnal, para pecar, a gente não faz força. Agora, para ser santo, não é que a gente faz força, tá? Porque senão a gente cai no legalismo. Mas a gente tem que ser responsável. A gente tem que ser consciente e fazer a coisa de forma consciente e intencional. Então, a caminhada de um discípulo não é aleatória. É construída em etapas, em lugares espirituais. E esse primeiro lugar que nós vamos ver hoje é Gilgal. Mas coloca aí a próxima frase. Antes da realização há um caminho. Antes do cumprimento da promessa há processos. A gente não gosta dessa palavra, eu mesmo não gosto. Processo é ruim de todo jeito, né? Só quem gosta de processo é advogado. Os dois aqui amam o processo, né? Porque ganha dinheiro com o processo. Mas processo nesse sentido de algo sucessivo,
algo que acontece gradativamente. A gente não gosta, porque leva tempo, leva esforço, aplica energia. Processo é uma perseverança. Mas nós vamos ver aqui, olha, Gilgal, Betel, Jericó, Jordão. No caso aqui são 4, tá? Que simbolizam essa jornada. Cada etapa que nós temos que passar. Mas é necessário. A nossa vida ela é processual. E nós precisamos ter muita consciência disso. Agora vamos então para a menção de Gilgal, que é a que vai servir de referência para o que vamos falar. Josué 5:2. Abra aí comigo ou segue a leitura aí pelo telão. Josué 5:2. Elias e Eliseu partem de Gilgal. Então Gilgal é a primeira etapa, o primeiro lugar de onde eles saem. Mas vamos ver, que Gilgal significa? Naquele tempo, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e passe de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Não coloque o nome do seu filho Gibeate Aralote, pelo amor de Deus. Porque Gibeate Aralote significa um monte de prepúcio. Foi esta a razão, verso 4. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho no deserto. A primeira geração tinha morrido. Porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado. Então a primeira geração tinha passado pela circuncisão. Mas a nenhum deles que havia nascido no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque os filhos de Israel andaram 40 anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, verso 7, em seu lugar pôs os filhos deles, e a estes Josué circuncidou. Estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho. 8. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Agora olha o verso 9. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha. Tem uma versão que diz o opróbrio do Egito. Por isso, aquele lugar foi chamado de Gilgal, até o dia de hoje. Verso 10. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde nas campinas de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia, comeram pães sem fermento e cereais tostados. E o verso 12, para encerrar: um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou. E os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Então, o que é que Gilgal marca? Coloca aí para mim. Gilgal marca, primeiro, a circuncisão dos homens. As mulheres não eram circuncidadas, mas os homens. A celebração da Páscoa, já na terra prometida, porque Gilgal já está na terra prometida. O fim do maná e o início de uma nova fase. Nós queremos a última coisa aqui, o início de uma nova fase. Se eu fosse perguntar aqui, quem quer uma mudança de fase? Quem quer uma mudança de estação? Todos nós provavelmente levantaríamos a mão. Quem quer aqui o cumprimento das promessas? Quem aqui quer entrar na sua Canaã? Aleluia! Oh! Todos nós.
Mas, queridos, a primeira coisa que Gilgal marca é a circuncisão. Eu vou simplificar a palavra circuncisão para corte. Os homens chegam, se encolhe, né? Porque a circuncisão era uma mini cirurgia feita no órgão sexual masculino. E a circuncisão já vinha lá do Gênesis, né? O primeiro a ser circuncidado foi Abraão e toda a sua casa. E a circuncisão falava de uma aliança com Deus. Preste atenção. Aliança com Deus. Um compromisso assumido com Deus. Não tem como eu e você sermos discípulos sem uma aliança com Deus. E a aliança não é de boca. Não é você dizer, eu tenho um compromisso com Deus. Não. Nós vamos ver que a circuncisão é no coração. Hoje a gente não faz mais circuncisão literal. Nós não somos judeus. Os judeus ainda fazem. A circuncisão é no coração. E não só é para homens e mulheres. A circuncisão hoje é espiritual. O nosso coração tem que ser circuncidado. O nosso coração precisa passar por este corte. É disso que vamos falar hoje. Gilgal é aliança com Deus. É um compromisso que não é superficial. Tocar no órgão sexual masculino era intimidade. Ninguém ia ver lá o negócio do homem, né? Se fosse um desconhecido. Quem fazia a circuncisão era o sacerdote. No caso de Abraão, foi Abraão, o pai, o patriarca. Por quê? Porque é um lugar de intimidade. Então, circuncisão não é uma coisa superficial, como muitos crentes hoje. Eu tenho um compromisso com Deus, porque frequentam um culto. Eu tenho um compromisso com Deus, porque colocou o nome no hall de membros, porque batizou, porque foi recebido como membro. Não. É muito mais, é mais profundo. Eu acho que é disso que essa geração está precisando. O que nós estamos precisando, irmãos, para curar a nossa inconstância é a aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus e eu não me movo pelo que sinto. Sabe o que é que eu estou sentindo agora, nesse exato momento? Não quero nem saber. Mas eu não vivo pelo que sinto. Eu vou dizer, eu queria estar dormindo agora. Quem está comigo aqui? Ixi, meu Deus do céu. Pois a graça do Senhor Jesus. Vamos dormir. Mas não vivemos pelo que sentimos. Nós vivemos por causa de uma aliança com Deus. Quantos estão comigo nessa aliança? É isso. Nós temos que parar de ser essa geração da alma, dos sentimentos. Não estou sentindo vontade. Vai sem sentir vontade. Quem vai sentir vontade de jejuar? Quem vai sentir vontade de orar? Da parte da carne, não. O espírito está pronto, mas a carne não. E muitas vezes é a nossa carne que está dominando. Muitas vezes é a nossa alma que está nos governando. A gente faz porque o justo viverá pela fé. Então eu vivo pela fé. Eu nem sempre estou no alto da montanha. Muitas vezes eu já estive em vales profundos. Mas eu tenho um compromisso com Deus e eu vou em frente. Eu já disse a Ele, Senhor, sentindo ou não sentindo, eu tenho uma aliança contigo. Então, Gilgal marca, eu vou colocar circuncisão em primeiro lugar, porque é esta aliança com Deus, é este compromisso com Deus, é esta marca, que no caso lá era uma marca física, mas agora em nós é uma marca no coração. Em seguida eles celebram a Páscoa, olha só, a Páscoa era a festa mais importante do calendário judaico, que era composto de 7 festas, 3 principais, e a Páscoa era a primeira. E a Páscoa aponta para quem? Para Cristo. Falamos disso, né?
domingo passado, o Cordeiro Pascal. Então veja, após a circuncisão, uma aliança firmada com Deus, a Páscoa. Um compromisso com Cristo e com a cruz. Em seguida, o fim do maná. Nós vamos ver que o fim do maná era uma mudança aqui na questão da sobrevivência. Daqui a pouco a gente vê sobre isso. E então, uma nova fase. A partir de Gilgal, eles entraram em uma nova estação. E como eu falei, com certeza aqui todos querem entrar em uma nova estação. Coloque o próximo, por favor. Então, resumindo, Gilgal representa o quê? Recomeço espiritual. Gilgal representa aliança renovada e um tratamento interior. É o nosso coração sendo tocado por Deus. Não é superficial. A gente vai ver que circuncisão dói. Então, recomeço, aliança, tratamento, e foi onde Deus removeu a vergonha. Coloque o próximo. Tem uma versão que diz opróbrio. Opróbrio é uma palavra bonita para vergonha. A vergonha do Egito, a culpa do Egito, as marcas que o Egito deixou em nossa vida. Vocês sabem que nós temos uma nova identidade, nós somos novas criaturas quando nascemos de novo, o novo homem criado em Cristo Jesus, o segundo Adão. Mas temos uma realidade chamada velha natureza que tem que ser crucificada. A circuncisão é a morte da velha natureza todos os dias. A circuncisão no coração agora é a gente dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A circuncisão, queridos, é quando a gente nasce de novo e a gente crucifica o velho homem que insiste. O velho homem insiste. Pense num defunto que quer ressuscitar. Velho homem. A velha natureza. Que é segundo quem? O primeiro Adão. Então a gente nasce aqui na terra, quando a gente nasce biologicamente, nós nascemos debaixo do governo da velha natureza. O velho homem. Que gosta do pecado. Que está afastado de Deus. Que é rebelde. Que é desobediente. Que se levanta contra Deus, essa é a velha natureza. E aí a gente conhece a Cristo. Nascemos de novo, o nosso coração é circuncidado. Então, as marcas do Egito fica para trás. Você precisa entender que há um antes e um depois de Cristo. Jesus não dividiu apenas a história, o calendário gregoriano, que é o que nós usamos, 2026 DC, depois de Cristo, ou AD. 2026 AD significa Anno Domini, ano do Senhor. Mas Jesus não apenas dividiu um calendário. Jesus quer ser nosso Senhor de forma que você diga, antes de Cristo eu era assim, depois de Cristo eu sou assim. Isso aqui é remover o opróbrio do Egito. Porque, gente, pensa comigo, quando você era lá do Egito, lá do mundo, o Egito é o símbolo do mundo, Domingo passado eu falei sobre isso. Faraó simbolizando, tipificando Satanás. E o Egito simbolizando o mundo. Na tua vida antes de Cristo, escravos na nossa vida, escravos do pecado. Ah, não quero pecar. Não tem essa. Uma pessoa escrava do pecado, ela peca. Ela peca porque é escrava do pecado. Nós temos ouvido tantos testemunhos tremendos. Não só de pessoas que voltam do encontro, mas pessoas que nos relataram desse encontro com Cristo. Como suas vidas foram mudadas. Isso é a remoção do opróbrio do Egito. Então, pessoas que estão aqui hoje nessa manhã, se você ainda não nasceu de novo,
Você precisa nascer de novo. Você precisa circuncidar seu coração. Você precisa entrar numa aliança com Deus. Pastor, eu nasci de novo, mas com o passar do tempo, eu me afastei, eu esfriei, eu dei lugar ao pecado novamente. Então você precisa renovar a sua aliança com Deus. Em Gilgal, Deus remove culpa, Deus remove a identidade antiga e as marcas da escravidão. Nós lemos aqui o texto que toda aquela geração que saiu do Egito era circuncidada, mas eles morreram. Nos 40 anos, ao longo dos 40 anos, aquela geração morreu, porque foram incrédulos, não acreditaram que Deus poderia introduzi-los na terra prometida, mesmo com gigantes, foram incrédulos, morreram. E quem são esses agora? A nova geração, são os filhos daqueles que morreram. Só que esses filhos, eles não tinham sido circuncidados no deserto. É interessante isso. Os que saíram do Egito foram circuncidados lá no Egito e já saíram tendo uma aliança com Deus. Mas os que nasceram no deserto não tinham a marca da aliança, a circuncisão. Então era necessário. Porque eles iam agora, irmãos, entrar em Canaã. Para entrar em Canaã, para entrar nas promessas, eles tinham que ser o povo da promessa, o povo da aliança. Eu creio que nós estamos vivendo também assim, uma transição. Eu faço parte de uma geração de transição. Hoje eu estou com 52 anos, eu converti com 13, então 40 anos é o que a Bíblia denomina de geração. Uma geração, ela é mais ou menos 40 anos. Então, eu sou parte, eu conheci pessoas antes de mim, líderes, pastores, homens de Deus, que se destacaram, não só na cidade de Garanhuns, outros homens no Brasil, outros conhecidos internacionalmente, mas talvez para alguns aqui, se eu disser o nome David Wilkerson, Billy Graham, não significa muita coisa para alguns aqui que são novos. Quem é, pastor? Quem é esse? Não é verdade? Por quê? Porque são nomes que fazem parte de uma outra geração. Então, qual é o meu papel? E eu entendi isso. Eu ouvi uma palavra uma vez e eu disse, poxa, eu queria ser da geração protagonista. Eu queria ser da geração, que estava vivendo o poderoso avivamento e liderando isso. Eu queria estar liderando na geração do avivamento. E eu ouvi uma palavra que dizia o seguinte, que nós, que estamos aí na faixa dos 40, 45, 50, 60, nós somos uma geração de transição. Nós temos a responsabilidade de pegar tudo que recebemos dos nossos pais, dos nossos antepassados, dos pastores, dos líderes que viveram lá atrás e trazer isso para a nova geração que não conhece. Que não conhece. Alguns aqui não conhecem, por exemplo, o que Deus fez no Brasil na década de 60, 70, na renovação espiritual. Nem sabe o que é isso. Eu tenho a missão de fazer o link da nova geração com o que aconteceu, porque nós não estamos aqui por acaso. Alguns aqui não sabem o que aconteceu nas décadas de 80 e 90 no Brasil, no movimento das comunidades, no movimento de louvor e adoração. Às vezes Abner chega para mim, pai, eu descobri uma música. Meu Deus, que música linda, eu quero lhe mostrar. Aí ele me mostra, claro que eu vou me empolgar no início, Nossa, é mesmo, Abner, que lindo. Eu cantei essa música quando eu tinha 14 anos. Para ele é novidade. E eu tenho que fazer esse link. Ele não pode
pensar que está aqui por acaso. Ele não pode, vocês, né, os que são abaixo de 40, 35, 30, vocês não podem achar que nós estamos aqui feito filho de chocadeira. Achar que a gente caiu igual a Artemis 2, né? Eles foram e voltaram. Eu acredito, gente, que o homem foi à lua, viu? Não vem para mim com essa teoria de conspiração de que o homem não foi na lua. Isso para mim é absurdo. Alguém não acreditar que o homem foi à lua. Mas tudo bem, isso é conversa para depois. Mas alguém vê lá o módulo caindo de paraquedas no Oceano Pacífico. Mas não sabe de tudo que aconteceu antes. Ali é só o final. Gente, nós estamos hoje experimentando coisas que gerações passadas plantaram, semearam com lágrimas, com oração. Eu lembro a primeira vez que Abner ouviu Valnice Milhomens. Ele ficou assim, ela é estranha, mas ao mesmo tempo, né, ela tem um fogo no coração. Ele começou a ouvir Valnice. Eu ouvi Valnice pela primeira vez em 1986, quando Valnice veio a Garanhuns. Valnice era batista e trouxeram ela para a igreja batista. Para que fizeram isso? Para que fizeram isso? Que a mulher tocou fogo na igreja batista. O pastor, era o pastor de Cristiane na época, né? Pastor Jaziel. O pastor foi batizado com o Espírito Santo, a mulher dele foi batizada com o Espírito Santo. Disseram que ela estava doida, porque estava falando em línguas. Expulsaram eles da igreja, Cristiane saiu junto. Pronto. Valnice Milhomens. Aí essa nova geração está conhecendo Valnice agora, porque Valnice começou a ser mais conhecida até depois da pandemia, né? Ela começou a voltar para as mídias. Mas eu preciso fazer esse link da antiga geração com a nova geração. E eu finalmente entendi, eu tenho uma missão. Eu preciso pegar o bastão aqui e passar o bastão para cá. Não fui eu que dei início e não sou eu que vou terminar. Porque eu queria, na verdade, por orgulho, né? A gente quer ser o centro das atenções, a gente quer estar, né, como protagonistas de tudo. E o Senhor disse, Marcos, você tem a nobre missão de não deixar que a chama se apague para a próxima geração. Então, minha missão, está muito claro, eu estou confortável com isso. Eu estou aqui para circuncidar a nova geração. Se depender de mim, eu estou com uma faca de pedra desse tamanho, e a de Cristiane é maior do que a minha. A minha é uma faca, a dela é uma peixeira, né? Para circuncidar o coração desta nova geração. Em outras palavras, desafiá-los a ter um compromisso com Deus, a uma aliança com Deus, a pararem de serem inconstantes, infiéis, cheios de altos e baixos e seguirem firmes e constantes. Amém? Essa é a minha missão. Eu estou muito consciente disso, mas vamos lá, para a gente avançar e finalizar. O opróbrio do Egito, essa vergonha. Então coloca o próximo. Circuncisão significa o quê? Corte na carne, renúncia da autoconfiança. Essa frase, minha confiança não está em mim, mas em Deus. Circuncisão é isso. É eu dizer, eu tenho uma aliança com Deus, eu renuncio a mim mesmo, para que Deus viva em mim. Essa renúncia, irmãos, da autoconfiança. Pode colocar o próximo. Então, durante 40 anos, o povo não tinha sido circuncidado. Nós já lemos, eu não vou ler novamente, para a gente ganhar tempo. Josué 5, de 5 a 7. Então, toda aquela geração não tinha sido circuncidada. Mas, antes de entrar na promessa, Deus trata o coração. Vamos dizer isso? Diga, antes de entrar na promessa, Deus quer tratar o meu coração. Sabe, a gente quer viver as promessas de Deus, mas a gente não quer tratar o coração.
A gente não quer se quebrantar, a gente não quer se circuncidar, a gente não quer entrar nessa dependência de Deus. Nessa disciplina que eu estou dando na escola ministerial, História dos Avivamentos, essa última aula agora, que foi a terceira, ela foi muito interessante, porque nós fomos para os pais da igreja, os que vieram depois dos apóstolos. João foi o último, e depois de João, temos então Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, temos Justino, e fomos então, cada um desses homens, os pais apostólicos, depois os pais apologistas, depois os pais que são considerados pais da igreja. Gente, a história desses homens, pelo menos para mim, eu dando aula e me inspirando nesses homens, no estilo de vida que eles tinham, no amor que eles tinham por Jesus e pela palavra. Um deles é um pai do deserto, chamado Antão. Vitória de Santo Antão, aqui, tá? Vem do nome desse homem, desse pai da igreja, chamado Antão do deserto. E ele decidiu sair da cidade, da cultura. Por quê? Porque a igreja estava se desviando, a igreja estava misturando muitas coisas. E ele então decide ter uma vida de jejum e oração. E ele vive no Egito, recluso, como um eremita. A Bíblia diz que as pessoas iam lá para receber a oração de Antão. Ele curava as pessoas. Ele tinha revelações. Ele morreu com 105 anos. E sabe o que escreveram dele? O brilho dos olhos ele não perdeu. Nem os dentes ele perdeu, gente. Eu achei isso. O cabo no mover de Deus, nem os dentes caem. Ele morreu com um sorriso. Antes de morrer, ele chama as pessoas e diz: olha, eu vou morrer, mas eu estou feliz, porque eu estou na presença do meu Senhor. E ele morre feliz, e as pessoas foram impactadas pela vida de Antão. E eu lendo isso, dizendo: Deus, eu não quero perder meus dentes, eu quero permanecer com um brilho nos olhos, eu quero permanecer feliz e realizado, eu quero que no dia da minha partida dessa terra, se Jesus não voltar daqui para lá, eu quero que as pessoas digam de mim que elas viram Cristo em minha vida, que eu me tornei mais parecido com Ele. Se isso acontecer, eu estarei feliz, irmãos. Mas vamos lá, para a gente finalizar. A circuncisão envolvia dor, era acompanhada de dor, o corte na carne. O processo envolve dor, gerava dor, exigia espera, tinha que esperar alguns dias para a cura acontecer, e enquanto eles esperavam, eles ficavam vulneráveis aos inimigos. Ou seja, a circuncisão gerava uma total dependência de Deus. Vamos ver Gênesis 34, abre aí para você ver um relato de circuncisão, como era. Gênesis 34, 25. Deixa eu te dar o contexto aqui. Jacó e seus filhos estavam já peregrinando na terra e chegaram em Siquém, e um siquemita se apaixona por Diná. Era a única filha de Jacó. E ele faz algo terrível. Ele tem relação sexual com ela sem casar. Então, naquela cultura, era uma desonra. Desonra. Mas aí, o pai, um bom pai, né, vai lá conversar com Jacó e diz: meu filho quer casar com sua filha. E Jacó então aceita. Só que Jacó tem 2 filhos, que é Simeão e Levi.
Simeão e Levi ficaram profundamente ofendidos, né? Desonraram a nossa irmã. Nós vamos nos vingar desses siquemitas. E aí, eles fazem um acordo entre eles. A nossa irmã pode casar com, esqueci o nome dele, Amor, parece. Pode casar desde que vocês se circuncidem. Mas qual era a intenção deles? Não era ter aliança. Era o seguinte: eles vão se circuncidar, eles vão sentir muita dor, eles vão passar alguns dias se recuperando. Enquanto eles se recuperam, estão vulneráveis, a gente vai lá e mata todos. Gênesis 34, 25. No terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, gente, era sem anestesia. No máximo eles tomavam uma lapadinha de vinho, sei lá, alguma bebida alcoólica para o cabo ficar meio tonto, e faca de pedra. Não era faca como nós temos hoje de aço, de pedra, obsidiana provavelmente, que causa uma lâminazinha. Então cortava o prepúcio e eles ficavam lá se recuperando. No terceiro dia a dor estava no auge. Aí os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens, porque eles estavam vulneráveis. Eu estou trazendo esse relato aqui, não é para os homens ficarem se encolhendo aí nas poltronas, não. É para você entender que circuncisão dói. Circuncisão nos torna vulneráveis e dependentes de Deus. Sabe quando você circuncida o coração, você diz: Deus, só tenho a Ti. A gente não cantou aqui hoje? Só tenho a Ti. Só quero, né? Somente a Ti. Será que isso é verdade? Quando a gente tem uma aliança com Deus, não tem plano B. Quando a gente tem uma aliança e um compromisso com Deus, é Deus e Deus. Você se entrega a Ele por completo. Senhor, se o Senhor não cuidar de mim, eu não sei cuidar de mim. É isso que a circuncisão envolve. Alguns aqui estão nesse processo. Deus está te amadurecendo para você depender somente dEle. Para você chegar naquele ponto e dizer: Deus, só tem o Senhor. Porque, queridos, querendo ou não, a gente tem nossas muletas, sim ou não? A gente tem papai, mamãe, a gente tem uma conta bancária com saldo, a gente tem um cartão de crédito com limite alto, que não é nosso, mas a gente se ilude. A gente tem um político que pode abrir uma porta. O que mais? A gente tem um título, um diploma. O que mais a gente tem? Alguns podem ter um sobrenome. Não, minha família é conhecida. O que mais? Quais muletas mais nós temos que a circuncisão tem que cortar? Porque nós muitas vezes não estamos dependendo de Deus. Nós estamos dependendo de nós mesmos. Aí vem o quê? Muitas vezes vem uma demissão, vem uma doença. Às vezes vem um abandono, uma traição, uma falência. O que mais? Alguém prometeu e não cumpriu, deu a palavra e falhou conosco. O que é isso? O que é que Deus está fazendo? Deus está querendo gerar dependência dEle, circuncidando o nosso coração. Porque a nossa tendência é a autossuficiência. Vamos ser bem sinceros. Eu estou falando de mim. Eu poderia dar inúmeros testemunhos aqui, é porque a hora não me permite mais. Mas nesse tempo de CCA, o Senhor já cortou, muitas vezes. A faca de pederneira entrou com força. Para Deus dizer: você depende de mim. Tudo isso está acontecendo por causa de mim. Não é por você, não é por causa de você, Marcos. Já começou no dia que a gente foi começar o CCA. Porque o Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim, Senhor.
Envia-me a mim, Senhor. Envia-me aos milionários de Garanhuns. Envia-me, Senhor, a uma casa ali, subindo ali na Rui Barbosa. É ali, Senhor. Envia-me a mim, Deus. Eis-me aqui, eu estou disponível. Me leva para os ricos. Me leva para os universitários. Me leva, Senhor, para os empresários. O Senhor disse, tu estás disponível mesmo? Estou, eis-me aqui. E o Senhor me levou, a minha Cristiane, para um lugar humilde, onde talvez ninguém queria ir. Eu entrei no carro de volta, disse, Deus, o Senhor tem um bom senso de humor, hein? E o Senhor disse, é assim que eu quero. Você vai começar assim. Não é do jeito que você quer. Você vai depender de mim para o começo dessa igreja. Isso é só apenas um testemunho que eu espero que você aplique à sua vida do que Deus está fazendo em você. Pode colocar o próximo para a gente finalizar agora. Qual o princípio espiritual? Antes de grandes vitórias, Deus exige processos que nos quebrantam. E a dor faz parte desse processo. A dor faz parte da preparação. Eu já falei aqui, não é? Que logo após a circuncisão tiveram o quê? Páscoa, comeram fruto da terra, o maná cessou, ou seja, Deus mudou a provisão. Por quê? Antes de Gilgal, o maná caía todo dia na mão deles. Eles só saíam da tenda, recolhiam o maná e comia. Depois de Gilgal, não, eles tinham que plantar, eles tinham que regar, eles tinham que colher, eles tinham que trabalhar. Que a gente acha, gente, que vai entrar na promessa e na terra prometida e que a gente não vai fazer nada. Mudou. A estação mudou. O nível de provisão mudou. Por quê? Porque crescer, já diz, os médicos, crescer dói. Existem dores do crescimento. Então, vamos terminar com alguns textos do Novo Testamento e oramos. A circuncisão é no coração. A circuncisão agora, na nova aliança, não é mais externa. A circuncisão é interna. Esses versículos eu não coloquei, então você vai ter que acessar aí sua Bíblia no celular ou abrir a sua Bíblia física. Mas vamos lá rapidinho, porque a gente vai terminar com alguns textos aqui do Novo Testamento. Romanos 2, 29. Romanos 2, 29. Porque judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então a circuncisão agora não é mais externa, a circuncisão agora é interna. Anote aí, eu não vou ler para a gente poder ganhar tempo, a hora já está bem avançada, mas anota para você ler em casa Deuteronômio 10, 16, Deuteronômio 36 e Jeremias 4, 4. Agora vamos para um outro texto de Paulo, Colossenses 2, 11. Colossenses 2, verso 11. Nele, em Cristo também, fostes circuncidados, não por meio de mãos, de homens, mas no despojamento. Olha a expressão de Paulo aos Colossenses, no despojamento do corpo da carne. O que é isso? Crucificar o velho homem. Circuncisão é você abrir mão do que o velho homem gosta. O velho homem gosta do pecado. Simplificando, no despojamento da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então agora é no coração. A mudança acontece no interior. E do interior, claro, brota e se exterioriza. Coloque aí, em Cristo. Nós lemos Colossenses 2:11. Cristo circuncidou o nosso coração e Cristo nos libertou da natureza pecaminosa.
pecadora. Agora vamos para Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. Porque nós, Paulo está dizendo, nós, os cristãos, os filhos de Deus, os nascidos de novo, é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, não dependemos da carne. Veja que a circuncisão é você colocar toda a sua confiança em Deus. Não é no seu emprego, não é no seu patrão, não é no título que você tem, não é no concurso que você fez, não é no sobrenome que você tem, não é no saldo bancário que você tem, que talvez aqui alguém você nem tenha, saldo bancário, não é no limite do cartão. Pastor, nem limite eu tenho, pois é assim, tua confiança não está nisso. Esses dias eu recebi uma mensagem do Banco do Brasil: seu limite será diminuído. Obrigado, Banco do Brasil, porque minha confiança não está nisso. Nesse último ano eu literalmente vivi os maiores milagres de toda a minha vida. Completamos um ano, dia 20 de março, que começamos a construção. 2 anos, esqueci, né? 2 anos. Esses últimos 2 anos foram 2 anos de milagres. 20 de março, completaram-se 2 anos que nós começamos a nossa casa. E sem Deus, não foi a Caixa Econômica, foi Deus. Eu tenho plena convicção, foi Deus. E eu disse: Senhor, eu não estaria aqui se não fosse o Senhor. Isso é circuncidar o coração, entendem? É uma dependência de Deus. Então, terminamos. Coloque aí os últimos slides. Nós não lemos, né? Ou lemos já lemos Filipenses 3:3. Então, servimos em espírito, nos gloriamos em Cristo, não confiamos na carne. Então, para a gente terminar, antes de avançar, irmãos, preste atenção aqui. Nós queremos avançar para novos níveis. Nós queremos entrar na terra prometida. Nós queremos mudar de fase. Nós queremos mudar de estação. Antes, Deus nos leva a Gilgal. O ponto de partida é Gilgal. Um lugar onde a carne é cortada, um lugar de renúncia, um lugar de dependência de Deus. E eu coloquei aqui 2 frases. Terminamos com elas. Você, coloca aí por favor. Você não entra na terra prometida carregando a mentalidade do Egito. Vamos repetir essa frase? Vamos colocar na primeira pessoa, né? Diga: eu não entro nas promessas carregando a mentalidade do Egito. O que é isso? Pensando como você pensava no mundo. Eu sou capaz, eu posso, eu fiz tal curso, eu tenho tal amigo, eu tenho tal situação financeira. Isso é a mentalidade do Egito. Colocar a última agora, é uma pergunta. E a gente vai terminar com essa pergunta. Fique em pé para a gente ler essa pergunta. O que Deus precisa cortar hoje na sua vida para que você avance para o próximo nível? Pensa aí. O que Deus precisa cortar hoje na sua vida para que você avance para o próximo nível? Você está em Gilgal. Nós estamos em Gilgal. O ponto de partida. Não se avança para Betel, não se avança para Jericó, não se avança para o Jordão. A gente não avança, nem tente. Você será tolo se você fizer isso. Eu vou tentar, eu vou fazer do jeito que eu quero. Não faça. Lembre-se como foi com os valentes, juntos com Josué e Calebe. Eles foram incrédulos, e o Senhor disse: não vão, não tentem,
Aí eles foram e tentaram, sem Deus. Deus tinha dito: não tentem sem mim. E eles foram e tentaram e foram feridos. Então não tente. Se você quer realmente um avanço, fecha teus olhos agora. O que é que Deus precisa cortar hoje? Qual a circuncisão que precisa acontecer no teu coração? Quais são as muletas que você se apoia? Gilgal é esse corte, essa circuncisão que fala de uma dependência de Deus. Senhor, estou vulnerável. Estou vulnerável, Deus, estou aqui. Senhor, eu estou aqui sem depender de mim mesmo. Eu estou aqui na total dependência do Senhor. Se o Senhor não fizer, eu não faço. Se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não abrir a porta, eu não entro. Se o Senhor não fizer um milagre, eu não consigo. Fala isso para Deus agora, antes de você sair, antes de você voltar para sua casa. Fala para Ele agora, fecha teus olhos, esquece quem está perto de você agora por alguns instantes e diz: eu quero depender de Deus. Eu quero depender de Deus. Eu quero que a minha vida seja vida de dependência. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos agora. Nós oramos agora por essa circuncisão no coração. O apóstolo Paulo disse que agora é no coração. É essa vida de Deus, essa vida de aliança. Renova tua aliança com o Senhor agora, nessa manhã. Mesmo você que se afastou do Senhor, mesmo você que esfriou na fé, renova tua aliança agora com o Senhor. Diz a Ele: Deus, eu tenho um compromisso contigo, eu tenho uma aliança contigo, e eu vou te obedecer. Custe o que custar, eu vou te obedecer, porque eu sei que é o melhor. Ore agora, antes de eu encerrar, fale com o Senhor alguns minutos.